Oficializado pela ONU em 1975, o Dia Internacional da Mulher tem origens no início do século XX, com manifestações de mulheres por melhores condições de trabalho nos Estados Unidos. Desde então, elas têm lutado por igualdade no mundo todo por meio de inúmeros movimentos sociais. No Brasil, as mulheres tiveram direito ao CPF próprio somente no fim dos anos 60, junto com o direito de ter uma conta no banco sem autorização do pai ou marido. Isso quer dizer que, historicamente, a responsabilidade das mulheres brasileiras de ganhar e cuidar do seu próprio dinheiro é muito recente. A partir dos anos 70, as mulheres começaram a ocupar mais espaço no mercado de trabalho. Eu sou a Yara Nagelschmidt e agora eu estou aposentada, mas eu trabalhei como jornalista e continuo a trabalhar como tradutora. Eu comecei no jornalismo, agora estou com mais de 70. Aí eu testei todos os meus limites, porque, por exemplo, vocês não devem saber, mas teve um secundarista que teve uma famosa briga entre o Mackenzie e a Faculdade de Filosofia na Rua Maria Antônia. Esse secundarista levou uma bala e morreu no meio da rua. E aí eu testei todos os meus limites, tendo que ir perguntar o nome do rapaz. Ele tinha 16 anos quando ele morreu. E eu tinha 20 e poucos. E essa é uma parte muito dura, ter que invadir a dor alheia, ir atrás da família, entrevistar, invadir literalmente num momento de muita dor. Mas isso faz muito tempo. Mas foi uma escola muito interessante, muito rica, mas muito dura. Meu nome é Meire Siqueira, eu sou sócia e assessora da Monte Bravo Investimentos. Eu trabalhei por 18 anos no segmento de telecomunicações e tecnologia. Iniciei minha carreira no Universo Online, UOL, provedor de internet. Depois passei por algumas multinacionais. E engraçado que desde os 22 anos eu comecei a investir em ações. E desde então eu sempre acompanhei o mercado financeiro. Naquela época um pouco mais de longe, mas sempre acompanhando as movimentações de mercado. E em 2017, a minha vontade de atuar no mercado financeiro já era muito latente. Muito engraçado, eu tinha os meus amigos me ligando, perguntando onde investir, minha família. Então, eu já era uma assessora informalmente. Eu lidei com todos os preconceitos que existem até hoje. Tem gente que esconde, mas o preconceito ainda está aí, está muito forte. E uma das histórias que eu me lembro mais explícitas foi quando eu casei. Eu trabalhava na Última Hora, que era um jornal da empresa Folha de São Paulo, Folha da Manhã, acho que é o nome da empresa. E quando eu casei, o meu chefe, o editor do jornal, me disse: e agora? Você vai começar a faltar, porque teu marido vai ter dor de barriga, você vai ter que ficar dando sopinha para ele em casa, vai complicar. E eu me lembro disso como se fosse ontem. E não tinha resposta. Obviamente, o problema maior foi quando eu tive filhos. Que aí realmente, como eu era uma mãe devotada, talvez eu tenha faltado um pouco mais, mas logo depois de casar, esse problema não se colocou, porque eu nunca fiquei em casa para dar sopinha na boca do meu marido. Mas o preconceito era esse e era muito aberto, muito explícito. Não era uma coisa que as pessoas tinham vergonha de expressar. Realmente, jogo aberto. E foi naquela época que eu fiz uma transição para o mercado financeiro como sócia e assessora. No início eu achei que seria muito difícil, porque eu não tinha uma bagagem de mercado, nesse mercado que nós atuamos hoje.
É um mercado que é dominado por homens, então tem pouca predominância feminina. Mas eu já atuava no mercado de tecnologia e telco, que também a grande maioria era formada por homens. Então, por que não ousar se eu tinha essa vontade muito, muito forte? E no início eu tive algumas dificuldades, sem dúvida. Aquele medo de que você não tem o conhecimento necessário, aquele medo de você estar rodeada de pessoas, de profissionais que sabem muito mais do que você. Mas, por outro lado, isso é bom, é aquele medo que te alimenta e que te faz ter força e que te faz buscar aquilo que você quer. Certamente alguma moça que esteja entrando agora ou que já esteja em plena carreira não tem que ouvir, não deve ouvir o que eu ouvi quando eu casei, por exemplo. As coisas estão, o mundo está progredindo, por sorte. E no jornalismo o ambiente é um pouco diferenciado, no sentido que as pessoas, em geral, são mais abertas, leem mais, são mais bem informadas. O que não ocorria quando eu comecei, esse troglô que perguntou, que previu que eu fosse faltar muito por conta de doenças do meu marido, era uma pessoa bastante grosseira culturalmente. Hoje em dia as pessoas têm muito mais informação e, pelo menos, pelas experiências que eu tive, pelo menos teriam mais vergonha de expressar tamanho preconceito, tamanha falta de tato. E por sorte, hoje as mulheres estão se empoderando. Hoje é mais tranquilo, porque já tem um número de mulheres no mercado financeiro que eu com certeza absoluta, há 20, 30 anos nós não tínhamos. Então você imagina na década de 60, 70, se eu vivesse nessa época, tomar a decisão de fazer uma mudança, né, de segmento, ainda mais para o mercado financeiro, que realmente eu acho que naquela época 100% eram de homens, seria uma transição muito difícil. Eu tive esse receio de fazer essa transição porque eu observei que realmente hoje, apesar de ter muitas mulheres, ainda é um ambiente muito masculino. Mas eu acho que a gente tem que encarar de outra forma, é desbravar, é ousar, é acreditar na sua capacidade, nas suas habilidades, no seu conhecimento, é realmente ter a decisão nas suas mãos, de fazer aquilo que você quer dar certo. De acordo com o último censo realizado em 2010, metade das posições do mercado era ocupado por mulheres. Apesar dos avanços, ainda existe um longo caminho a percorrer com relação à igualdade de remuneração e oportunidades de crescimento. Seja você homem ou mulher, esperamos que se junte a nós nessa jornada. Então, para a mulherada que quer fazer uma transição para o mercado financeiro, ou que quer fazer qualquer outra coisa, empreender, criar o seu espaço, tenha coragem, ouse, desbrave, e no futuro você vai ver que tudo que você fez, todo o esforço que você fez, todas as dificuldades que você passou, tudo fará sentido lá na frente. Tenho certeza que vocês não se arrependerão. O que eu diria é realmente ir em frente, ocupar o mais espaço possível e não se deixar abater por correntes ideológicas que sejam contra as mulheres, contra o progresso, contra o mundo novo que a gente está tentando construir. Acho que é isso que eu tenho a dizer.